Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui no Fala Maria com uma pessoa incrível, uma pessoa que tem uma trajetória inspiradora, mas aquelas histórias que inspiram de verdade. Vejam só, de vendedor de sorvete a CEO de uma grande empresa. Pois muito bem, eu estou aqui neste dia recebendo o queridíssimo Reginaldo Coelho. Seja bem-vindo, Reginaldo, ao Fala Maria. Obrigado, Maria, pelo convite. Eu estou muito assim lisonjeado de estar aqui com você. É, História inspiradora, né? O que é inspiração para a pessoa de hoje, né? É a vida nossa. É a vida do dia a dia, A gente né? só vive. A gente não É, sabe que inspira ninguém, né? A é. gente só vai vivendo. Queridíssimo, posso te chamar de Coelho? Claro, todo mundo. Reginaldo, acho que ninguém vai te conhecer como. Minha mãe Ah, chama só de sua Regina. mãe, né? Minha mãe Então chama eu de vou te Reginaldo. chamar de Coelho. Sim, pode ficar à Eu quero, vontade. assim, é uma honra para mim ter você aqui comigo, né, tomando um cafezinho gostoso e muito de grande importância para você contar um pouco da sua história, essa história inspiradora mesmo, para valer, para que as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, eh, reajam, né, reajam com vontade de vencer, né, te ouvindo, é que eu tenho certeza que elas vão, se inspirar em você e de onde elas estão, elas vão iniciar aí uma nova jornada. Coelho, hã, você é são carlense, casado? Me conta um pouquinho da sua história. Eu sou paranaense, Sim, né? Sou divorciado. sim, Já estou sozinho faz 10 anos. sim. E a minha família veio do Paraná para cá e me trouxe junto aqui para São Carlos no finalzinho da década de 70. Né? Aquela onda de São Carlos industrial, né? Acabou chamando a minha família, que era do Paraná, lavradores, e eles vieram para cá, para São Carlos, para minha família, meu pai e minha mãe, iniciar uma nova vida. Meus avós que tinham vindo para seguir a vida deles, né? Abandonaram a lavoura para vir para a cidade, Para a né? cidade, Cidade né. grande. E me conte, foi neste período que você começou a vender sorvetes? Não, um pouco depois, porque eu vim criança para cá, Sim, né. Eu comecei a vender sorvete, eu tinha 9 anos, 9 anos. eu estava na terceira série, e eu queria uma bicicleta. Eu pedi uma bicicleta para o meu pai, e meu pai falou que não tinha condições de ter uma bicicleta. E aí aquela coisa de você está na escola, tinha uns repetentes, né, antigamente tinha alunos maiores dentro da sala, e ele tinha bicicleta, e eu perguntei: Como que você tem a sua bicicleta? O que que você fez para o seu pai dar a sua bicicleta?" Ele falou: "Não, meu pai não me deu nada não, eu tive que trabalhar e comprar." "Mas como assim trabalhar?" E aí que eu fiquei sabendo que eu teria que fazer alguma coisa, Para né, poder ter a sua pra poder ter a bicicleta. bicicleta. E Que outras coisas mais, que né. coisa boa, né. Eu tenho saudade daquele tempo, É, né. a preocupação era só a bicicleta, né. Hoje as crianças têm tudo, né, e não fazem É. nada E reclamam, hein. e E reclamam. reclamam. Querido, essa trajetória, começou desde os seus 9 anos, você Sim. trabalhou, ganhou dinheiro, comprou a bicicleta, e aí você foi. No caso, o que que acontecia? Família humilde, eu tive a criação do Paraná, apesar de estar em São Carlos, eu tive uma criação muito paranaense, né, Sim, aquela criação rígida, criança tem um lugar de criança, mulher tem um lugar de mulher, aquela coisa dos antigos, né. Eu converso com muitas pessoas mais velhas que eu, e elas olham assim e falam: "Mas você é jovem para ter esse tipo", eu falei: "Não, eu fui criado assim". Criança não podia conversar com adulto, né, você ia na casa da avó lá na hora do almoço, era aquele silêncio, né, que você não podia estar no meio da conversa, e foi o jeito que fui criado, não tinha muito, assim, eh, as pessoas acham: "Nossa, foi uma infância dura". Olha, não foi uma infância dura, foi o que tinha e eu fiz o que tinha que fazer, né. aproveitou Eh as oportunidades que existiam na época. Superinflação, a tabela da Sunab, você vê que eu já tinha um quê de pesquisa com 9 anos que eu nem sabia que era pesquisa. Eu não sabia, porque eu era aquela criança que já tinha responsabilidades de adulto. Meu pai recebia o salário em dinheiro todo dia 10, né, que antigamente era dia 10, chegava com o dinheiro em casa, cada um já tinha uma tarefa. Era aquela correria, porque se ficasse com o dinheiro mais que um dia, ele desvalorizava.
Nossa, aquela época era Aquela época era terrível, cruel, né, era né, cruel, era era cruel. cruel. E aí depois, desse início até chegar na Statsol, que é uma empresa são carlense, né, Sim, e que eu me recordo da Statsol lá de muito tempo atrás, na época que eu trabalhava, em uma empresa aqui, e a Statsol foi só crescendo, né. sim, sim. Desde o início, você e o professor Jorge ou como que ficou? A Statsol ela começou dentro da UFSCar. Sim. Dessa minha infância de laboral, de ter que trabalhar, vender sorvete, vender coxinha, eh, vender o que tinha que vender. Choveu, não podia vender sorvete, tinha que vender coxinha. Ah, esquentou, vai vender sorvete. Ah, não tem sorvete para vender, não tem coxinha, tem que trabalhar no boteco, atrás do bar, cortando pão do Sim, lado da Electrolux. 5 horas da manhã eu ficava cortando pão para os trabalhadores, para vender os os lanches. trabalhadores que vinham no bar, porque eles vinham para pegar o pão com manteiga lá e café e sair para a indústria, né? Meu pai também, como ele foi aqui, mesmo em São Carlos, ele foi lavrador, ele foi para o corte de cana, ele foi para a colheita de laranja, ele foi para a colheita de algodão, e eu acompanhei ele em alguns pontos. Na colheita de algodão, eu cheguei a colher algodão, né? Ficar com as pontas dos dedos tudo sangrando, porque você vai pegar o algodão, ele tem espinho, todo mundo acha que ele é lindo, fofinho, né? Não, ele tem um espinho cruel ali. Sim. Então, e nisso também carpinar terreno. E uma coisa que eu nunca aprendi, carpinar. Não? Não aprendi. Meu pai fez de tudo para eu aprender a carpinar e eu não. E aí eu falei, gente, eu tenho que estudar. Minha mãe, ela sempre pegou no meu pé, mesmo quando eu fui vender sorvete, que a história de eu vender sorvete foi muito engraçada, porque eu fugi para vender sorvete. Eu arquitetei um jeito. Eu sabia que domingo a minha mãe fazia o almoço, a gente almoçava, ela ia lavar a louça, meu pai ia descansar, assistir TV, eu esperei eles fazerem as tarefas dele, eu escondido, peguei durante a semana minha certidão de nascimento, que era o que tinha de documento na época, pulei o muro do fundo de casa, pulei na casa do vizinho, pulei o muro do fundo do vizinho e fui vender sorvete, escondido. Minha mãe ficou sabendo uma tarde que ela deu falta de mim, ficou Desesperada. desesperada, e eu fui vender no Luizão, que tinha o jogo do Grêmio, Caramba! que o Grêmio estava para subir para a primeira divisão. E aquele dia choveu, mas choveu. Aquele dia caiu uma água que não existia. E eu cheguei em casa 6 horas, já estava escuro, minha mãe desesperada, ensopado e com volume de dinheiro. A minha mãe, meu filho, o O que, que você que que fez de errado? O aconteceu? que você fez de errado? Eu falei, não, mãe, eu fui vender sorvete. Criação de paranaense, Sim, pai pega na orelha, leva é. lá na Dá sorveteria. umas puxadas na orelha. Quem que aconteceu aqui, etc e tal. E era na sorveteria Beijo, que é uma Sim, sorveteria tradicional aqui em São Carlos é, hoje, é. né. E ele: "Não, o seu filho veio aqui e hoje ele foi um dos que mais vendeu sorvete aqui". Mas como Bravo, assim ele vendeu sorvete, deu troco? Meu pai não sabia que a que gente você já tinha já essa sabia, né. coisa, né. E foi aí que começou. E aí eu vi que ele também ensinou a carpinar, não aprendia de jeito nenhum. Eu tive que estudar, minha mãe pegou no pé da gente pra gente estudar, ela aceitou que eu vendesse sorvete desde que minhas notas não caíssem. E escola pública. Escola pública, minha nota tinha que ser A e B. É, B ela torcia o nariz ainda, tinha que ser A, né. Então terceira, quarta, quinta, sexta série, só tirava nota A e B. Então, no primeiro grau, acabou o primeiro grau, minha mãe não se importou mais ela com tinha a cobrança de estudar, mas ela não ia mais atrás. Aí quem foi, fui eu que tive que ir atrás. Eu lembro que para eu estudar no Sebastião Oliveira Rocha, eu fiquei sabendo pela boca das pessoas assim: "Ah, vai começar as aulas hoje". Eu falei: "Ah, é hoje?". Eu fui lá no primeiro dia de aula para fazer minha matrícula. você mesma. Mas assim, como assim esse cara chega aqui para fazer a matrícula? Não, a matrícula foi anterior, Já passou a já passou data. a data. E a diretora, tinha uma professora na época que olhou para mim, Sim. falou com a diretora e falou: "Ah, deixa esse menino entrar, depois a gente vê o que que faz com ele". E aí eu fiquei matriculado no Sebastião de Oliveira Rocha. E lá que eu fui atrás, que o ensino público, ele tá lá, ele é perfeito, ele é bom, mas eu tive que demonstrar um pouco mais de vontade, Sim. né.
Aí eu fui atrás, tinha muita propaganda de colégio, de cursinho, que tinha o tal do vestibular, né? Sim. E eu fui nessa que eu fui indo, prestei vestibular e entrei na UFSCar. Entrou na UFSCar, que Na maravilha! FUVEST, foi o último ano da FUVEST em 1999. E aí, E qual muita curso gente que eu falei que eu prestei FUVEST e riu na minha passei. cara. Como assim? Você estuda no Sebastião de Almeida Rocha? Como assim você passou na FUVEST, assim, do nada? Não, mas Para foi quem tem não, foi vontade, uma luta. Eu estudei consegue, eu né. estudei com a apostila do ângulo que eu achava no lixo. Caramba, Eu andava muito de bicicleta, eu vendia sorvete, fazia o que tinha que fazer, e numa dessas andanças aí eu passei no bairro aqui no Santa Mônica, que sim. era um bairro classe Chique. A na época, né, É, ainda é, ainda mas é antigamente era mais era acho que povoado. só tinha ele, né. É, antigamente só tinha ele e o Santa Marta. E eu Sim. vi no lixo um volume grande de apostila, livros, né, eu falei: "Não, eu vou ver o que que é isso aí", fui ver a apostila do ângulo, que na Você época falou: aquelas "Nossa, apostilinhas fininhas. que bom, vou estudar tudo". Aí eu comecei a estudar por ali. É, não tinha internet Não você tinha existia que ir pra internet, não tinha biblioteca. dinheiro para pagar cursinho. É. Alguns professores da escola me auxiliaram no sentido de que eles viam que eu queria aquilo, puxavam um pouco mais, trazia algum livro, algum material de referência. Eu ia muito no CDCC, eu vivia no CDCC, que é aquele suporte da USP ali na 9 de julho. A minha infância inteira eu ia no CDCC, eu lia gibi no CDCC, Asterix e outros mais. Então, assim, eu sempre tive esse quê de querer mudar a minha realidade. E muda através do conhecimento, né. Exato. Muita gente nessa trajetória ajudou e, por vezes, também muita gente atrapalhou, no sentido de que você nunca vai conseguir. Nessa foi que entrou o professor Jorge Wisch, que ele era professor na UFSCar. Eu fui conversar com ele uma vez, ele me falou recentemente isso aí. E eu falei para ele que tinha um professor que tinha falado para mim que eu nunca ia ser ninguém na vida. Nossa, E ele ficou meio assim bem tocado chateado, né. porque professor, né? Ele é um professor, É, tem que o professor incentivar está os ali para alunos. incentivar. Então, a Statusol nasceu dali de dentro, junto com 2 alunos mais, o professor, que ele na época ele era nosso mentor, e nem se chamava Statusol, chamava-se Sampling. E em 2004, 2004 que teve que mudar o nome por conta de já ter uma empresa que tinha esse Com esse nome, nome. mas não tinha nada a ver com o negócio, mas a gente mudou para, eles acabaram mudando para Statusol. Na Statusol eu comecei como entrevistador de rua. Eu era bicho dos veteranos, né, que eram donos, e eu era aquele papagaio de pirata, onde eles iam eu ia junto. E acabou pegando esse E negócio aí, entrevistando pessoas na rua e colhendo dados, colhendo dados, colhendo colhendo dados. dados. Eu não sei nem quantificar com quantas pessoas eu falei, mas assim, para você ter uma ideia, de uma amostra, de uma pesquisa, você fala com 600, 700 pessoas para cada cidade, em um ano, em 2020, a gente fez mais de 20 cidades, e era uma equipe que tinha 12, 13 pesquisadores. Foram 20 anos fazendo isso aí, entrevistando pessoas. Entrevistando pessoas e colhendo Na dados. rua, nas casas, fazendo parte qualitativa, que a gente também já fez diversos trabalhos qualitativos, dentro de indústria, fazendo parte de clima organizacional, avaliando a empresa com relação à visão dos funcionários. Pesquisa do que você imaginar, a gente já Já fez. fez. De creme de cabelo, de comida, de bebida, de tudo. Qual a importância dos dados para uma empresa? As empresas, né, que têm um know-how, têm uma tecnologia, sabem que o não basta criar o produto, né. Você tem que ter o produto, você tem que ter uma avaliação, você tem que ter a percepção do cliente. Será que se eu fizer uma vela roxa, eu vou vender? Não sei. Será que a fragrância da vela vai agradar? Então, isso, para as grandes empresas, elas já sabem, elas trabalham, elas têm um know-how, têm departamentos internos para isso, estatísticos, cientistas da computação, cientistas sociais, antropólogos, tem toda uma gama de pessoas, tem a parte da pesquisa química, mas
cidadão comum, para pequena empresa, ela pode partir do princípio que ela já vende um produto, ela já atende um cliente. Ela tem que entender que não basta ela saber o produto, ela tem que saber o que o cliente acha. Exato. Eu acredito que precisamos fazer a melhor pergunta para ter as respostas Sim, corretas, né, sim, sim. e Às vezes a e pessoa não sabe fazer nem como perguntar, né. então, precisamos, né, precisa ser feito a melhor pergunta para você obter as melhores respostas, eu no caso de pesquisa, né, para que você obtenha um laudo, eu não sei como fala, Sim. mas um laudo que retrate a realidade, né. É, tudo parte do princípio que se eu tenho vamos lembrar eu, sorveteiro sem saber nada do que é pesquisa, mas eu tinha que saber uma coisa, previsão do tempo. A previsão do tempo, porque Então se eu tinha que está depender de chovendo você não dados. consegue vender sorvete. A previsão do tempo ela é um modelo estatístico, que a gente chama de modelo caótico, mas é um modelo estatístico. Ah, mas a previsão previu que ia chover e não choveu. Tem a margem de erro, né? Mas já é um meio de eu ver informação atuar dentro do meu negócio. A pessoa que tem um pequeno comércio e ela não faz ideia do que ela está vendendo, como ela vender, ela pode simplesmente, ela já tem uma base de pessoas, que são os clientes, que costumeiramente já vão até a loja dele. Ela pode pensar em um dia, colocar 2 ou 3 perguntas, né? Colocar um funcionário, colocar um papelzinho lá para a pessoa responder, ela forma um conjunto de dados e ela tem o Sebrae que tem auxílio a isso, tem hoje o Google, que você Sim. muito bem lembrou que, gente, não tinha Google nessa época, Não, o nessa Google época não era existia. era o doutor Tolentino em São Carlos que era o Google, É, né, que ele sabia tudo, todo mundo sim, perguntava para ele o que sobre tudo, né, então sim. nessa época aí de 1970. Então você partindo desse princípio que você consegue ter os seus clientes, consegue ouvi-los, consegue entendê-los, você consegue traçar uma correção de rota dentro da sua loja, dentro da sua empresa, dentro do seu comércio, dentro do seu É, estabelecimento. atualmente, eh, não dá para tomar decisões no achismo, né, porque você vai jogar o seu investimento fora, É jogar moeda, né, você vai tem jogar 50% de chance de dar certo, 50% de chance de dar errado. é. Se você já não tem muito recurso Você tem que e investir em erra, pesquisa, né. Você tem que você tem que pesquisar. investir em pesquisa. É porque a margem de erro em uma pesquisa, específica, gira em torno de quanto, Ge Coelho? Usualmente 5%, mas existem empresas que exigem 1%. Eu tenho uma dúvida, Coelho, eu já pedi para fazerem várias pesquisas para mim, e aí vem aquele relatório todo e basicamente igual, eu falo: "Ah, acho que esse povo está me enganando aqui". Esse pessoal tá me enganando, eu acho que isso aqui não é de verdade não, né. Aí eu falo: "Mas com quantas pessoas você conversou? Você entrevistou quantas pessoas?" Aí a pessoa: "Ah, entrevistei 600 pessoas". "Ah, tá". Aí uma outra pesquisa: "Olha, eu entrevistei 1.101 pessoa". E eu fico curiosa, né, nesse segmento, nesse seu trabalho de pesquisa, entrevistar 600 pessoas ou 1.101 pessoas, o resultado, ele vai aparecer da mesma forma ou muda? Você consegue enxergar nuances dentro do estudo de 1101 que você pode potencialmente não enxergar nos 600. Tá, Nuances, tá. diferenças de virada de chave não necessariamente, mas todo estudo ele tem um quê? Que é, não importa se eu peguei 600 ou 1000, o que eu tenho que definir, o que eu tenho que trabalhar é como foram ouvidas essas 600 e essas 1000. É a metodologia que vai implicar totalmente no resultado. Então, se eu descubro que para eu descobrir aqui em São Carlos se a pessoa gosta ou não de café, né? E eu vou falar, eu quero ouvir 600 pessoas. Como que eu vou abordar essas pessoas? Onde eu vou buscar elas? Qual é a metodologia que eu vou utilizar? Se eu fizer uma pesquisa por fluxo, dentro de uma região central, eu vou ter aquela resposta da região central, passa-se qualquer pessoa por ali.
Então, em teoria, eu não tenho uma probabilidade envolvida nesse processo. Agora, se eu falo, não, eu vou pegar a cidade de São Carlos, dividir em estratos, em setores, em clusters, em regiões, dentro de cada região eu vou vir uma amostra. E dentro de cada região eu vou sortear ruas aleatórias e vou pegar a casa do indivíduo e vou bater lá na casa dele. Então eu Sim. tenho a teoria da probabilidade feita ali. Então, ou seja, a probabilidade de eu ter mais chance de acerto é maior. Né? Então, vai depender da metodologia, como eu ouvi aquelas pessoas, como eu captei, se elas fazem parte do estudo. Por exemplo, eu ouvi pessoas que bebem café e quero saber a opinião do café. E eu ouvi 600 pessoas, só que dessas 600, 500 não bebem café. Sim. Eu não vou ter a minha resposta principal. Não adiantou nada eu ouvir as Tem que 600 pessoas. investigar mais, né? Eu tenho que saber dividir como e que eu quero medir daquela amostra, que é o objeto do estudo. Qual é o meu objeto de estudo dentro de um ramo imobiliário? Eu quero lançar um empreendimento X no lugar Y. Mas o que é o empreendimento que eu vou lançar? São casas simples para pessoas de até R$ 3.000. Eu vou ter que ouvir aquele tipo de público. Eu não Sim. posso. Óbvio que pode ser que uma porcentagem daquelas vendas daquelas casas atinja um público que ganhe 10 vezes mais porque ele está usando como forma de investimento. Mas o meu objetivo principal são pessoas que vão morar naquela residência que tem aquele perfil. Então, o principal objeto do estudo é a amostra. Se eu errar na amostra, eu posso ter o melhor questionário, a melhor equipe, o melhor relatório, mas eu não vou ter o resultado que eu estou buscando. Então, não importa o número da amostra em si, desde que ela tenha uma premissa estatística, mas como, quando e onde eu vou pegar, abordar aquela pessoa e se ela faz parte do estudo. Se Perfeito. ela não fizer parte do estudo, ela está me gerando erro. Sim. E me conte uma coisa, vocês, você da Statsol aí tá trabalhando aí no Brasil inteiro, para fora do país até, como que tá? E como que vocês escalaram? Porque vocês começaram em São Carlos, e aí foi o boca a boca, e a Sim. empresa foi crescendo. Infelizmente, a Statsol ela não tem um marketing atuante. Né? O Tá, marketing nosso é o boca a boca. sim. Começou dentro da UFSCar, saiu da UFSCar, abriu empresa, começou a atender um cliente aqui, um cliente lá, e o cliente era de São Carlos, aí outro cliente era de Ribeirão, o de Ribeirão indicou para São Paulo, de São Paulo indicou para o Nordeste, aí fui para Brasília, aí fui para Minas, há 15 dias atrás eu estava no Rio de Janeiro, já tivemos um projeto que nós desenvolvemos nos Estados Que Unidos. Então, bacana. assim, a pesquisa em si, a informação, ela não tem limite, né? É o que você quer saber e onde quer saber e como E quer como saber, quer saber. né? Que maravilha! E hoje vocês têm um time de quantas pessoas envolvidas nesse Hoje, no local, total, né? 14, 14 14, pessoas. 14 pessoas E aí em cada envolvidas. lugar que vocês vão pesquisar, vocês contratam a equipe que precisa, né, Na dependendo do verdade, tamanho da eu prefiro pesquisa. sempre levar a equipe de São Carlos. Que A gente bom. sempre leva a equipe de São Carlos. Eu tenho dentro da nossa equipe que a gente chama de freelancer, né? Que foi o que eu fiz lá atrás, né? Sim, Estudantes da USP, da UFSCar. A gente contrata essa equipe, treina, faz o treinamento, faz acompanhamento e essa equipe vai e viaja. que Quando bacana. não, por exemplo, às vezes eu levo uma equipe e contrato uma suplementar do local para auxiliar no levantamento. Coelho, eu tenho uma curiosidade, com a inteligência artificial, como ficou o trabalho de pesquisa? Mudou alguma coisa ou ajuda Mudou vocês? no sentido de você ter uma ferramenta. Tá, A inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Então, dentro do meu currículo, eu comecei lá na estatística dentro da UFSCar, fui para a Statsol, saí por um tempo da Statsol, fui trabalhar na Unicep com a questão de análise estatística, tudo voltado para a estatística, mas para a educação. Na Unicep, eu comecei a fazer ciência da computação. Né? Então, assim, aí lá eu já comecei a ver a inteligência artificial, mas lá atrás, em 2000.
Nem Caramba! existia o conceito de inteligência artificial. Existia sim, muito na ficção, né? Sim, Que foi na época que saiu o filme Matrix ainda, que já sim, falava muito de inteligência artificial, mas ninguém sabia onde ela ia chegar ainda. Sabia-se da teoria. A gente teve todo um... Para chegar na IA, teve machine learning, redes neurais, teve um monte de passos dentro da própria linguagem para chegar numa inteligência artificial. E hoje ela é uma ferramenta que auxilia e muito você ter um trabalho onde você pode gerar modelos estatísticos, gerar alguma coisa sabendo daquela informação e tendo um parâmetro para você trabalhar melhor. Então, ela não vai roubar empregos, ela não vai deixar o estudo pior ou melhor. Ela vai ser uma ferramenta, só que ela também tem que saber ser utilizada. sim. O que a gente vê muito hoje com as IAs é a pessoa pegar uma ideia, escrever e querer que ela dê uma resposta para aquela solução. Ela vai dar. Certo ou errado, ela vai dar. Aí vai de você saber interpretar aquela informação. Se você não souber interpretar aquela informação e tiver Vai errar feio. totalmente refém Sim, dela, você vai ter problemas. Por exemplo, hoje você pega e utiliza um Waze. O Waze evoluiu muito com o tempo. Mas eu quero ir daqui para Piracicaba e coloco no Waze. E vou só por ele. Se ele me jogar num buraco, eu vou no vai buraco. pro Vai buraco. pro buraco. Então, você. E dentro do próprio Waze, eles não fazem, não, falam em erro, né? Correção de rota. É, Porque se você sabe o caminho minimamente e coloca ele como uma ferramenta de que, poxa, tá escuro, eu não quero ficar pensando muito, mas eu sei que eu tenho que pegar o Washington Luiz, eu sei que eu tenho que sair ali por Rio Claro e tenho que pegar aquela rodovia e sair. Então, minimamente, você sabe mais ou menos o aspecto. O que você vai ficar dentro daquela ferramenta? Se tem um tráfego, ele avisa, se eu vou perder muito tempo, se tem uma correção de rota dentro de Rio Claro que eu posso cortar um desvio e sair naquela outra rodovia. Porém, se você chega lá e ele manda você vai ir reto e você vai, sem saber, você está incorrendo em erro. é. Eu Ele já, já, tem a taxa de... já Já aconteceu aconteceu com comigo muita em São gente, Paulo. já. Já aconteceu com muita gente. Então, aí está um exemplo bem fiel ao que é uma IA. Ela é uma orientadora, ela é uma soma onde ela vai te auxiliar no ponto de chegada que você quer, desde que você saiba o que você está fazendo. Sim, Se você não souber o que está fazendo, IA, se você colocar uma banana e um maracujá para comparar dentro dela, e ela vai soltar alguma coisa. Ela te solta alguma coisa. O que só Deus e ela sabe. Agora, se você sabe o que está comparando, sabe o parâmetro, parametrizou, sabe o que você busca de resposta em função daquilo que você está estudando, ela vai ser uma ferramenta que vai te potencializar o seu estudo, vai potencializar o que você quer atingir. Mas se você não souber o que você está fazendo e estiver refém daquela informação, você pode incorrer num erro grave ou num acerto sim, excepcional. sim. Mas é um risco, É um risco. é um risco. Coelho, muito bom falar com você. Eu quero ficar aqui a tarde inteira conversando com Isso. você, viu? Obrigado. Eu já vou contratar a Statsol para fazer uma pesquisa para mim, porque eu fiquei curiosa agora. Dá para pesquisar a Maria Aires? Dá pra pesquisar. Né? Eu acho super importante. Gente, olha, o bate-papo está muito gostoso, né? Eu falei pouquinho hoje porque o coelho ele segurou toda a atenção, né? A minha atenção, com assim, o seu trabalho é fantástico, né? Obrigado. Eh, leva os empresários a errar menos, né? Sim, Então você que tem uma empresa, que tem um negócio, chame o nosso querido coelho aqui, obrigado. através da sua empresa Statsol, que é maravilhosa, tem um trabalho incrível, então não erre. Primeiro faça uma pesquisa e depois você coloca aí a sua empresa no mercado ou o seu Sim, produto no mercado, né. sim. E é sempre bom, a gente tomar decisões com base em dados, né. Coelho, o que você gostaria de falar para o público? Deixe sua mensagem aqui para eles ali.
Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a Maria, a equipe dela, pelo convite. Eu estou muito lisonjeado de estar aqui. Eh, Falar para vocês que estão aí ouvindo, não é porque eu tenho uma trajetória tão pesada assim que não seja fácil ou é difícil, né? Você que está aí com seu pequeno comércio, você não precisa necessariamente contratar uma pesquisa. Você tem que saber desde onde eu quero chegar e como eu quero chegar. E se o dado apontar para aquilo, você tem que quebrar um pouco o ego E e aceitar. mudar, que é o que a gente vê muito. As pessoas, elas têm acesso àquela informação, a informação aponta para aquilo que não é uma crença dela e ela não quer mudar, porque ela não quer. Então, Não não acredita. acredita e aí incorre o problema, né? Então, assim, pense no seu negócio, escute o seu cliente, mensure o seu cliente, evolua o seu negócio, porque você trabalhando com um dado com o seu cliente, evoluindo o seu negócio, você não está fazendo só por você está fazendo por toda uma comunidade. Porque eu também sou consumidor e eu também quero chegar numa loja, ter um bom atendimento, ter um estacionamento, ter um produto que eu quero comprar. E às vezes eu não consigo isso. Porque o cliente, o cara que eu estou comprando, ele não está antenado a isso. Ele está antenado, fixado no passado, Sim, não entende o futuro e é muito fácil culpar hoje em dia. sim. Hoje é tudo problema, tudo é internet. Tudo é Todo, internet. todo o meu problema não é que eu não tenho atendimento, não tenho estacionamento, os meus funcionários não atendem bem, eu não tenho treinamento da minha equipe, o problema é a internet. Então achou-se um vilão perfeito para a história que geralmente não é. Pois é. Então, abram os olhos, fiquem bem atentos, porque nos dias de hoje não Sim. podemos errar. Então, todas essas informações que o nosso queridíssimo Coelho trouxe aqui é de suma importância para o seu negócio, para a vida. Eu, com toda sinceridade, eu quero que você faça uma pesquisa sobre Maria Aires aqui. Eu quero que você me estude. Gente, encerrando aqui mais um Fala Maria delicioso. Eu ficaria horas aqui falando com o nosso professor queridíssimo Coelho, mas não percam esse episódio aqui maravilhoso e muito importante. Um beijo e até o próximo episódio.